Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Leonardo Mairene Muniz e nesta videoaula eu vou apresentar para vocês sobre a evolução da análise de dados e o termo Business Intelligence. Bom, em relação a esse tema, considerando aí hoje que nós temos dados sendo gerados por todos os tipos de aplicações, dispositivos e até mesmo a internet hoje através das redes sociais, blogs, vídeos, áudios e outros tipos de informações que são geradas a todo instante por diversos tipos de usuários, uma das intenções que principalmente as organizações têm hoje em dia é de consumir esses dados, analisá-los e gerar informações úteis que auxiliem o processo de tomada de decisão. E aí que vem este tema que também pauta aí hoje nas universidades. Bom, tudo evolui, né? Como nós temos a área de computação, de tecnologias da informação, há uma constante evolução ao longo dos anos. Em relação à análise de dados, né, nós podemos já ter em mente que o dado também evoluiu ao longo dos anos, né? Antigamente nós tínhamos dados brutos que eram gerados por sistemas, né? E isso, ao longo dos anos, foi possível fazer análise em cima desses dados e gerar análises gráficas. Hoje é possível já através da inteligência artificial, machine learning, deep learning, mineração de dados, fazer com que esses dados sejam aprendidos e sejam tomadas decisões baseadas nessas análises de dados. Tudo bem? Então, eu coloquei um exemplo aqui, né, que tudo evolui. Né? Imaginemos como que era a vida das pessoas no início do século passado, que hoje nós achamos algo essencial na nossa vida, como, por exemplo, um carro, um telefone celular, o computador, a internet, os remédios e os tratamentos médicos, como um todo. Aí, na gestão de conhecimento, essa evolução também faz parte, e para as organizações elas já estão vendo que isso traz retorno financeiro, fazer análise de dados que as empresas possuem. Né? E o que vem a ser dado? Né? Dado num sistema de computação, né? Num computador propriamente dito, nada mais é do que são sequências de símbolos que são quantificativos e quantificáveis. Né? E um dado, olhando isoladamente, ele não tem nenhum significado específico. Mas esse dado ele pode, por ser uma entidade matemática e ter uma informação estruturada, né, uma estrutura organizada, ele pode ser armazenado em computadores e pode ser processado. Esse processamento ele pode ser feito cálculos, pode ser feito análises gráficas, plotar gráficos, né, e pode ser feito análises computacionais, como, por exemplo, um aprendizado de máquina que, baseado numa compra que você faz no e-commerce, num site de e-commerce, pode gerar alguma análise de quem comprou isso tende a levar aquilo baseado numa análise estatística. Tudo bem? Então, levando em consideração o que é dado, dado nada mais é do que uma informação que é armazenada, né, sendo zero, quando não há uma informação de corrente elétrica passando pelo processador do computador, ou quando a corrente elétrica passa aí pelo processador do computador. Tudo bem? Quando a gente fala em informação, a gente já não pode olhar o dado bruto isoladamente. Quando você começa a consolidar esses dados, começa a gerar algum tipo de interpretação que é visível para o ser humano. Né? Como, por exemplo, um conjunto de zeros e uns, eu consigo gerar um conjunto de caracteres, um parágrafo, um documento, né? E um conjunto de zeros e uns gera-me áudio, gera-me vídeo, que pode me gerar um filme, né? Uma música e assim por diante. Então vejam que uma composição de dados brutos me gera uma informação e isso pode ser analisado. Né? Tudo isso
que gera um produto agregado, um áudio, um vídeo, uma música, um filme, um documento, um conjunto de documentos, uma página de internet, um blog, uma rede social, tudo isso que gera um conjunto de dados é possível de ser analisado. Tudo bem? Já o conhecimento é aquela capacidade que os usuários têm de, ao analisar esse conjunto de dados, aprender e auxiliá-los no processo de tomada de decisão. Então, enquanto um conjunto de dados, você faz uma análise sintática, faz operações lógicas, como se isso for X, então faz aquilo. Se isso for Y, então faz aquilo outro. Então, você consegue fazer análises matemáticas, cálculos matemáticos em cima desses dados brutos que geram algum tipo determinada de informação, né? Nesse conjunto de informação, já é considerado como uma análise semântica. Quando você consegue, através de um conjunto de dados, de palavras, você forma uma frase que te traz algum tipo de informação, algum tipo de aprendizado, certo? E quando você interpreta um conjunto de parágrafos, traz um determinado tipo de conhecimento para você, como, por exemplo, uma linguagem de programação nova, né? Então, quando você vai lá e estuda um livro sobre uma determinada linguagem de programação, te traz algum tipo de conhecimento, certo? Que já é uma análise pragmática. Tudo bem? Aí que evolui do dado para o conhecimento de uma pessoa ou uma organização. Em relação a uma organização, quando você analisa um conjunto de vendas, a venda, no caso, um dado bruto, você consegue ter uma determinada quantidade de informações baseadas em para quem que eu vendi os meus produtos, que tipos de produtos vendem mais do que eu produzo, certo? E quando eu chego no conhecimento, eu posso dizer que produto X, a tendência é que determinado tipo de grupo de pessoas tem uma chance maior, estatisticamente falando, de adquirir esse produto, certo? Então, você consegue fazer uma análise mais aprofundada de quem tem mais propensão a levar o quê, certo? A inteligência é quando você consegue dominar todas essas áreas de coleta de dados, agregações, limpezas e transformações desses dados, gerando informação, e quando você consegue ter uma melhor decisão do seu negócio baseada em dados, você tem realmente um negócio inteligente, ou business intelligence, que é o termo aí que fica em pauta aí nas análises de dados. Tudo bem? Então, imagine aí como a empresa Apple, que sempre está buscando, né, constantemente inovar os seus produtos. Antes mesmo de imaginar que seria possível, né, eles tentam desenvolver produtos que sejam comprados pelas pessoas, que elas sejam apaixonadas por esses produtos que eles criam. Como, por exemplo, eles criaram a tela do celular com a tela tecnologia touch, que não era utilizada na época e hoje praticamente virou um padrão no mercado. E eles foram as pessoas que desenvolveram esse produto e viram que isso poderia ser utilizado aí por aparelhos com toque mais sensível. Então, no termo de inteligência de negócios, né, pode ser classificado como você selecionar dados de diversas fontes, seja ela estruturada ou não estruturada, né, para você poder analisar, consolidar esses dados e gerar indicadores de negócios que sejam importantes para o processo de tomada de decisão, aumentando a competitividade dessa empresa em relação à sua concorrência. Então, como que a gente faz isso? Mapeando quais indicadores que são úteis para que os gestores consigam tomar uma decisão mais assertiva na organização da empresa, né? Com base nesses indicadores, a gente tem que fazer uma engenharia de como esses dados devem ser buscados nos sistemas que a empresa possua, ou arquivos, ou redes sociais, assim por diante, né? Desenvolver um repositório que consolide esses dados e gerem as possíveis informações. Você guarda esses dados de uma forma histórica, né, para você conseguir avaliar a evolução desses dados, né, para você ter um melhor conhecimento do seu negócio. E utilizar tecnologias que apresentem esses dados de uma forma visual bela, agradável e que traga aí
claramente para os usuários, na maioria deles gestores, né, uma maneira mais clara de como que os dados estão sendo gerados pela organização. Bom, em relação à história de BI, tem um vídeo muito interessante no YouTube, onde eu deixo o link aí para que vocês possam acessar, que mostra a evolução de dados e sistemas relacionados à análise de dados, desde lá da década de 60 até aos anos recentes, que mostra aí as evoluções dos sistemas relacionados a BI, das aquisições. Bem bacana, recomendo vocês assistirem. Bom, falando sobre como é que funciona, né, o repositório que armazena esses dados selecionados de diversas fontes, seja estruturado ou não estruturado. Tá? Quando a gente fala estruturado, a gente fala em dados que estejam armazenados em bancos de dados, numa estrutura normalizada, terceira forma normal. E quando a gente fala em dados não estruturados, nos remete a sistemas voltados para a internet ou dispositivos, como, por exemplo, redes sociais, dispositivos como veículos, eletrodomésticos, máquinas em indústrias que estão gerando algum tipo de informação a todo instante. Então, esses tipos de informações normalmente não têm uma definição estruturada de linhas e colunas, como uma tabela em um banco de dados, porém, pode gerar informações úteis, onde você, coletando esses dados e analisando historicamente, você consegue tomar decisões importantes aí para melhorar o processo decisório, certo? Quando falamos em um repositório voltado para armazenar dados históricos e dali gerar informações úteis para o processo de tomada de decisão, nós falamos em dois tipos de repositórios principais quando falamos em Business Intelligence. Falamos em Data Warehouse ou em Data Mart. Nos próximos slides falaremos sobre cada um desses conceitos. Tudo bem? Então, para que um projeto de BI seja bem implementado, nós temos a necessidade de criar um repositório que seja útil, que tenha informações históricas relevantes sobre um determinado ou um conjunto de assuntos. Esse repositório ele deve permitir que sejam feitas análises rápidas, que os dados ao qual você está analisando devem ser corretos, devem ter relacionados a uma única verdade, e deve permitir com que esses dados sejam acessados de diversas formas, seja em algum sistema local, web, mobile, disponível na intranet ou internet, em qualquer lugar que precisar ser acessado, dependendo da necessidade de cada empresa. Né? A partir dessas necessidades principais, Ralph Kimball e Bill Iman propuseram esses tipos de repositórios voltados para análise de dados, que deram o nome de Data Warehouse ou Data Marts. E também, para que esses dois tipos de repositórios sejam concebidos, há uma modelagem de dados voltada, né, para análises, que é dado o nome de modelagem dimensional, que nós iremos ver a seguir. Bom, como eu disse, né, os precursores e pesquisadores relacionados a esse assunto de análise de dados e desenvolvimento de um repositório voltado para isso foi Bill Iman e Ralph Kimball, né, onde eles propuseram um banco de dados que seja orientado a assuntos e não mais orientado a transações, como os sistemas que nós já vínhamos vendo e aprendendo ao longo dos anos, voltado para atender uma necessidade de um sistema específico. Já nesses tipos de repositórios, não é mais para atender um sistema específico, tendo em vista que ele é uma base de dados que recebe dados oriundas de diversos tipos de sistemas. Então, ele é um consolidador de dados, né? Muitas das vezes agregados. E ele tem principal objetivo aí de prover suporte aí à decisão dos gestores de toda a empresa. Em relação ao Data Mart, ele é uma variação, uma variante aí do Data Warehouse. Ou seja, você pode conceber ou um Data Warehouse
ou um data mart. Enquanto o data warehouse ele volta as suas atenções para todas as informações da empresa inteira, o data mart ele é mais focado, específico de um departamento ou de uma área de negócios. Tá? Ele foi proposto por Bill Immon para atender uma necessidade específica de uma área menor, com o tempo de desenvolvimento menor e mais rápido, onde o usuário tem acesso a alguma coisa prévia, né? E ele já consiga ter valor, retorno financeiro aí nos negócios dele quando ele pega e atende alguma área específica onde eles têm mais carência por análise de dados. Aí o Data Mart ele tem mais restrições em relação a assuntos. Você não fala de finanças, vendas, compras, RH, a parte de fiscal, tudo dentro de um Data Mart. Isso já não acontece com regularidade. Mas você pode desenvolver um Data Mart financeiro e lá você trata alguns assuntos específicos relacionados a finanças. Quando você fala em um Data Warehouse, você cria um Data Warehouse corporativo, onde você trabalha com vários assuntos dentro de um mesmo repositório. Tudo bem? Enquanto um Data Warehouse você tem um tempo maior de desenvolvimento, o Data Mart ele é menor por conta aí dessa especificidade de área ou departamento. Em relação ao projeto de um Data Warehouse e um Data Mart, a ODS ela é interessante porque você acaba tendo uma forma de ter um repositório intermediário, onde você já consegue coletar os dados dos seus sistemas origem, armazenar ele numa granularidade menor, ou seja, num nível de detalhe menor. Você já evita de ficar acessando esse seu sistema origem por um longo período de tempo, ou seja, você vai coletando os dados, por exemplo, dia a dia, e você pode ter um Data Mart ou um Data Warehouse agregado por mês. Então, ao invés de você ir uma única vez no seu sistema origem, imagina um sistema de gestão grande, como o SAP, né? E você vai lá e pega todos os dados financeiros de um mês inteiro de uma única vez. Então, o tempo de leitura e coleta desses dados fica muito extenso, né? Então, essa ODS ela é importante para você ir coletando dados dia a dia, como se fosse empilhando os dados num repositório que não tem ainda uma modelagem dimensional, porém ele já traz dados que sejam importantes para, posteriormente, quando concluir o mês, o Data Mart ou o Data Warehouse coleta dados da ODS ao invés do sistema origem. Isso aí economiza aí tráfego de dados pela rede, não onera o sistema origem com leitura, enquanto outros usuários estão armazenando dados. Tudo bem? Então, conceitos aí de uma ODS, ela é uma ou um conjunto de tabelas que segue uma estrutura de dados normalizada, terceira forma normal, ou seja, ela ainda não é uma base de dados modelada dimensionalmente. Nesse processo, você já faz uma transição dos dados transacionais para um servidor já de um Data Warehouse ou de um Data Mart. Você já pode fazer uma prévia limpeza e já aplicar algumas regras de negócio nessa transferência dos dados. E você, como eu disse, pode trazer os dados numa granularidade mais baixa. E aí, caso vocês forem carregar dados agregados no Data Mart ou Data Warehouse, você já pode ir agregando os dados, economizando aí tempo de processamento nas suas cargas. Como é que funciona aí a arquitetura de um Data Warehouse e de um Data Mart? Enquanto aí Ralph Kimball e o Bill Immon propuseram uma arquitetura voltada para a parte analítica de dados, eles classificaram algumas características básicas que esses repositórios devem atender para serem classificados como repositórios históricos ou Data Warehouse ou Data Mart. Tá? São 4 tipos. O primeiro é uma característica de orientado por assuntos ou por temas. Então, o foco desses bancos de dados não são mais atender a um sistema específico, sendo que ele recebe dados de diversos sistemas, porém o foco dele deve ser aplicar análises em cima de assuntos específicos, como, por exemplo, financeiro, recursos humanos, a parte fiscal, a parte de produção. Você tem um produto que você precisa de produzir, que você precisa de armazenamento de peças em estoque, você precisa de ter pessoal alocado, você precisa de ter uma janela de desenvolvimento daquele produto e assim por diante. Então, você pode ter esses tipos de análise também. Tá? Enquanto aí os repositórios voltados
para atender um sistema específico, o foco dele é a aplicação funcional de um determinado sistema, enquanto o Data Warehouse ou o Data Mart, o foco dele é assuntos específicos. Uma outra característica é que ele deve ser integrado, ou seja, ele deve receber dados de diversas fontes, seja estruturado ou não. Uma vez você recebendo esses dados, você deve tratá-los, corrigir alguns erros que você encontre, fazer algumas determinadas transformações, aplicar algumas regras de negócio, e aí você garante o quê? Consistência de dados. Tá? Então, por exemplo, você pode ter um atributo que é sexo ou gênero, que você pode ler de diversas fontes de sistemas, que ora pode estar como M ou F, que remete a masculino e feminino. Você pode ter um sistema que armazena essa característica de gênero como 1 ou 0, onde 1 é masculino e 0 feminino, por exemplo. Ou eu posso ter um outro sistema onde armazena como H ou M, como homem ou mulher. De alguma forma, elas representam a mesma coisa, porém, são armazenados de formas diferentes. Como o Data Warehouse e o Data Mart é um repositório que você precisa de ter informações consistentes, você precisa de fazer as devidas conversões. Então, quando você vai definir a modelagem desse banco de dados, você precisa de definir como que eu vou apresentar os meus dados para os meus usuários. Vai ser M ou F, como masculino e feminino? Então, tudo que eu receber como M ou F, eu apresento, eu armazeno ele da mesma forma. Agora, se vier 1 ou 0, qual é a regra que eu vou ter que fazer? 1 é masculino e 0 é feminino? Então, eu vou lá e faço essa devida conversão, da mesma forma com H ou M, para que toda vez que o meu usuário analisar alguma informação dentro de dados que foram armazenados no Data Warehouse ou no Data Mart, ele sempre vai ver M ou F. Tudo bem? Também, um Data Warehouse ou um Data Mart, esse repositório ele deve ser variável no tempo. Né? Por conta dele ser um repositório histórico, ele deve ter uma característica de variação no tempo. Você precisa de ter a possibilidade de poder analisar os seus dados de um determinado período que foi definido inicialmente na modelagem do sistema de banco de dados, né? E ali você ter as suas informações sendo incluídas de tempo em tempo. Como, por exemplo, eu posso definir que o meu Data Mart ou o meu Data Warehouse seja de granularidade mensal. Então, eu coleto os dados, seja diário, semanal, porém, eu preciso de agregá-los ao concluir um determinado mês. E cada mês novo que for sendo gerado dados, eu vou carregando, inserindo os novos dados em tabelas desses repositórios históricos. Os repositórios também devem ter as características de ser não volátil. O que é volátil? É não permitir que sejam alterados valores uma vez que eles sejam inseridos. Para, da mesma forma, garantir a consistência dos dados e a confiabilidade desses dados, é interessante ou seja, é importante que esses repositórios não permitem que os usuários finais possam alterar os valores uma vez inseridos ali dentro. Então, ele só permite cargas de forma automatizadas, né? E caso seja encontrada alguma informação incorreta ou incoerente, né, esses processos automatizados devem ter a permissão de apagar esses dados que foram encontrados de forma incorreta e recarregá-los de forma correta. Sempre de forma em bloco, né? Sempre um conjunto de dados sem intervenção humana. Programas de computadores desenvolvidos para fazer isso de forma automatizada. O que vem a ser granularidade? A granularidade é um termo importante onde você precisa definir para garantir aí a assiduidade, a confiança aí dos seus dados de um repositório histórico. Você precisa definir o nível de detalhe que o usuário precisa de analisar aquela informação, se é anual, semestral, trimestral ou mensal. E a partir daí, todos os dados que você ler, se for de uma granularidade menor, você precisa de agregar esses dados. Se ele já tiver numa granularidade mensal, você carrega os dados da mesma forma que você os leu. Certo? Definir uma granularidade baixa ou alta, isso influencia em muito a quantidade de dados que é armazenado e o tempo de processamento desses dados em análises que forem ser feitas. Como que é concebido um Data Warehouse? Tem duas formas. A primeira é a top-down e
temos também a bottom-up. Cada uma tem os seus prós e contras, a gente vai ver cada uma delas. No caso da top-down, é primeiro constituído um data warehouse, em caráter corporativo, ou seja, para a empresa toda, e a partir daí você pode definir análises específicas para uma área ou um departamento. Só que a fonte desses data marts vai ser o data warehouse e não mais os seus sistemas origem. Já no caso bottom-up, o foco dele é analisar dados inicialmente numa granularidade menor, voltada para uma área ou departamento específico, e aí você pode depois consolidar esses data marts e desenvolver análises consolidadas de toda a organização e aí dar o nome de um data warehouse. Quais são as fases aí principais para você conceber um projeto de data warehouse? As fases são, primeiro, o planejamento, onde você reúne-se com os gestores que vão ser os reais usuários desse sistema, definir quais são as análises que eles têm carência de ter. Depois, conceber esse levantamento de necessidades, requisitos desse sistema, praticar uma modelagem dimensional em cima desses dados. Depois que você modelou esses bancos de dados, você vai criar esses bancos de dados de forma física num banco de dados de mercado. Desenvolver um projeto de ETL, que é o Extraction, Transformation e Loading, que a gente vai ver a seguir, onde você define quais são as rotinas de extração, transformação e carga de sistemas origem até o seu Data Warehouse ou o seu Data Mart. Depois você parte para a etapa de apresentação de dados, onde você desenvolve os seus relatórios ou os seus dashboards. Parte para a parte de validação e teste, treina os seus usuários de como analisar esses dados, e aí você implementa em produção, e aí começa a prover suporte aos usuários envolvidos. Aqui estão as referências que vamos utilizar ao longo desta e das próximas videoaulas, que está no livro de Sistemas de Banco de Dados do Elmas Rio do Navatf, da editora Pearson, versão de 2011, e do livro do Carlos Barbieri, Business Intelligence, Modelagem e Tecnologia, na versão de 2001. São dois livros interessantes que vocês podem encontrar aí nas bibliotecas, né, na biblioteca virtual aí da Universidade Metodista, ou em caso de encontrar alguns livros aí na internet para poder ler ou comprar nas livrarias online, é possível também. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou à disposição nos fóruns e redes sociais para que vocês possam entrar em contato comigo. Um grande abraço e nos vemos na próxima videoaula. Até já!